amigos da TVL, está começando o programa Nossa Gente. Meu convidado hoje é o contador Olímpio Moritz. Ele é um dos pioneiros na área de contabilidade no município de Blumenau, pelo menos nessa prestação de serviço. Olímpio, muito obrigado por ter aceito o nosso convite e participar aqui do programa. Eu é que agradeço o convite, é uma satisfação participar desse programa. Bom, eu falei em pioneirismo, isso significa que o senhor está na área contábil há muitos anos, né? Eu estou na área contábil há mais de 40 anos, desde 1962, quando eu me formei em técnico de contabilidade pelo Colégio Franciscano de Santo Antônio. Na época, esse ramo da contabilidade, tendo a formação em técnico de contabilidade, era o suficiente, né, para exercer a função? Era o suficiente. O curso de técnico em contabilidade do Colégio Santo Antônio era considerado um dos melhores do Brasil. E as pessoas que se formavam nesse curso, eles eram procurados por várias empresas, inclusive de São Paulo, que colocavam muitas vezes anúncios: procura-se técnico em contabilidade, preferencialmente formados pelo Colégio Franciscano de Santo Antônio. Era uma formação que correspondia a 3 anos, tipo o segundo grau hoje? Mais ou menos, corresponderia a 4 anos. Corresponderia a 4 anos. Corresponderia a um segundo grau hoje, mas eu posso te afirmar que as matérias que eles ensinavam naquela época eram mais proveitosas do que um curso de ciências contábeis de hoje em dia. Era forte? Era forte e era muito prático e dava um bom conhecimento na área de contabilidade. Olímpio, o senhor lembra das disciplinas que fazia parte do curso? Dentre as disciplinas tradicionais, contabilidade pública, contabilidade externa, nós tínhamos algumas disciplinas assim naquela época, como mecanografia, que era interessante, que mecanografia era ensinar você a trabalhar naquelas máquinas de calcular antigas, assim, era uma das matérias que a gente tinha que era diferenciada de hoje. As demais eram as mais da área de contabilidade mesmo, matemática, contabilidade pública, contabilidade administrativa, era tudo nesta área. Mas o que me chamou mais a atenção justamente era a mecanografia. Hoje em dia é comum, né, o contabilista, que modificou também a denominação, né? Sim, hoje em dia é o contabilista. Ele tem o apoio da tecnologia, né, das máquinas. Naquela época era muito do saber mesmo, de saber fazer o cálculo de cabeça, como se diz. Na época você tinha... Porque a contabilidade em si, ela não tem segredo, ela tem 2 fatores, que é o débito e o crédito. Isso não muda, tá? Entrada, saída, recebeu, pagou, isso é vamos dizer, é o beabá. O beabá da contabilidade. O que surgiram depois, e surgiram agora com a informática, é que a contabilidade tem uma grande afinidade com a área tributária. E, infelizmente, por um bom tempo, a contabilidade ela se dispõe mais a apurar os impostos do que o empresário tem que pagar, do que como instrumento de gestão dentro da empresa. Do que o próprio balancete da empresa. O balancete, o balanço era para ver quanto o empresa tinha que pagar de imposto. Ver o faturamento para pagar imposto e assim por diante. Então o contador era quase que como um agente federal para fazer as declarações. A declaração não é aquela declaração, mas as declarações para que o contribuinte, né, pudesse pagar seus impostos. Mas eu digo, Olímpio, na época as pessoas tinham, né, até por exigência dos professores, por exemplo, a tabuada, tem que saber de cor, né? Tinha tabuada, sim, a tabuada tinha que saber de cor, calcular a porcentagem, quanto é que dá 10%, você tinha que saber de cabeça. Matemática era essencial, divisão era essencial, essas coisas, você tinha que ser bom nessas matérias. E os professores, o senhor tem boa memória, lembra bem deles? Me lembro de vários professores da época do Santo Antônio, vários professores, não sei se pode citar algum nome. Pode, fique à vontade, por favor. Dos padres, o diretor do Colégio Santo Antônio era o Frei Ernesto Emender, que eu me lembro dele. Depois nós tínhamos o Frei Dorico, que era professor de português, que era uma sumidade em português. Eu sempre fui um bom aluno em português. Tínhamos o Frei Odo, o Frei Ervino, o Frei Fulgêncio, os padres, né? Depois os professores, nós tínhamos o professor Germano, o professor Max Kreibich, o professor Longo,
professor Mosman, dona professora Dona Frida, que era assim. Então nós tinha o professor Schwartz, tinha dois. Primeiro eu tinha o professor Schwartz, que dava aula de francês, essa eu tive mais no ginásio. Depois, quando eu fiz contador, o professor Hans Schwartz, que era filho do outro, que dava aula também, ele trabalhava no Banco do Brasil, a Luísio Dirier, e mais ou menos essa aí. E na época o professor tinha respeito, né? O senhor fala do respeito, fala que eram professores bons, né? Bons, assim. E eram professores firmes na disciplina, caxias daquele tipo, que cobravam, ficavam em cima do aluno? Os professores, eles cobravam bastante. Eles eram firmes e eles tinham grande sabedoria, todos eles. Então, eles exigiam bastante dos alunos, bastante mesmo. E o resultado é que de lá saíram muitos profissionais, né? Por isso é que é. Meus colegas, nós já completamos cinquentenário já de faz 2 anos, cinquentenário da formatura do nosso curso, que tivemos enquanto, e todos os meus colegas contabilistas formados, todos assumiram posições de destaque em empresas de Blumenau e de todo o Brasil. Olímpio, sobre a denominação, que hoje a gente fala em contabilista, já chamamos um profissional de contador, e eu me lembro muito lá atrás que meu avô fazia referência ao contador com a denominação de guarda-livro. O senhor lembra dessa expressão? Me lembro. Hoje em dia até tem a música assim, de forma de brincadeira, pejorativa, e diz, meu guarda-livro, ele fala para mim, meu guarda-livro. Quando eu comecei na área, já existia, mas já não se usava muito o termo de guarda, chamado de guarda-livro, né? Porque guarda-livro, pela própria palavra em si, seria responsável por guardar os livros fiscais e contábeis. Ele teria não só a guarda, como para fazer toda a escrituração daquele guarda-livros. E o seu ingresso nessa área contábil teve influência de algum professor, da família, ou era uma coisa sua de vocação? Foi uma advocacia, porque eu trabalhei um bom tempo na empresa industrial Garcia, depois da Artex, trabalhei 13 anos lá. E o meu pai era uma pessoa humilde, mas uma coisa que ele fazia questão é que os seus filhos tivessem uma boa escolaridade, educação escolar. E na época, como sempre, o Colégio Santo Antônio era o... Privava por isso, né? Então, o meu pai me colocou a estudar no Colégio Santo Antônio, já na época do ginásio, já fiz o ginásio no Santo Antônio, e não tinha muitas opções para você no segundo grau, naquela época, depois de formar o ginásio, não tinha muitas opções de cursos maiores aqui em Blumenau. Ou você fazia técnico em contabilidade, existia uma área do comércio, né? E como eu tinha uma boa facilidade em matemática, português, assim, eu frequentei o curso de técnico em contabilidade. E 50 anos atrás, mais do que isso, nem faculdade tinha, né? Não tinha faculdade. A faculdade surgiu depois. A primeira faculdade foi Economia, em Blumenau, surgiu bem depois. Quem quisesse um curso superior tinha que buscar fora na época, né? Fizesse fazer um curso superior só em Florianópolis, aqui em Santa Catarina, porque Blumenau foi a primeira, no estado, a primeira cidade que teve um curso superior, foi Blumenau, na época, foi a pioneira. Então, você fora da capital. Então, se você quisesse fazer um curso superior, ou ia para Florianópolis, ou São Paulo, Curitiba, essas cidades maiores. E o senhor lá no curso de técnico em contabilidade, o senhor era aplicado? Como é que era? Olha, o primeiro ano foi difícil, porque eu trabalhava de dia e estudava à noite. E isso era desgastante, a gente, né? E depois, começando a estudar à noite, sabe, aquela coisa de juventude, faltava muito e eu não era tão aplicado, mas eu nunca reprovei. Eu nunca fui reprovado em matéria nenhuma, sempre tive condições de ser aprovado. Então, naquele primeiro ano, eu tive que estudar um pouquinho mais, porque eu tinha muitas faltas para poder ser aprovado, senão eu teria repetido. E antes do curso de contabilidade, o senhor estudou no próprio Santo Antônio ou foi em outro colégio? Eu fiz o curso primário, como naquela época, do primeiro ao quarto ano. Naquela época eu fiz no bairro do Garcia, na escola São José, da senhora Júlia Stranskowska.
era a diretora da Escola São José. Me lembro até da minha professora, uma das minhas mentores, que era a dona Águida, que ainda é viva hoje. Eu estudei na Escola São José, hoje Celso Ramos, no mesmo local. Eu estudei lá do 1º ao 4º ano. Depois do 4º ao 8º, acho que era na época, essa eu já fiz no Santo Antônio. E depois fiz o técnico depois da 8ª série. E a família morava no Garcia? Sempre moramos no Garcia. Moramos no Garcia, lá na rua Belo Horizonte, no final, lá perto da Rua da Glória. Ah, por isso que o senhor começou os estudos lá e trabalhou na empresa industrial Garcia também. Exatamente, né? Exatamente. Que a minha família, Moures, quase todos trabalhavam na empresa Garcia. E aí eu passava de pai para filho, e por isso que eu comecei a trabalhar lá. Ah, a sua família e de muitos outros contemporâneos, né, que trabalharam lá na empresa industrial Garcia naquela época. Né? Tinha muito Moures e Oliveira, que eram, assim, que predominavam na empresa Garcia. Meu pai era um técnico. E na empresa industrial Garcia foi o seu primeiro emprego ou não? Foi o meu primeiro emprego. Eu trabalhei na empresa Garcia e eu era chefe de seção. Lá eu não trabalhava no setor de contabilidade lá. Eu comecei a estudar contabilidade depois que eu comecei a trabalhar lá. Né? Trabalhou muito tempo lá, não? Trabalhei durante 13 anos. Ah, foi um bom tempo, então. Foi um bom tempo. Aí quando a empresa Garcia foi adquirida pela Artex, eu trabalhei mais 2 anos, aí eu fui demitido. Aí eu comecei, eu já fazia alguns serviços de contabilidade, assim, extra. Aí eu comecei a trabalhar realmente no ramo da contabilidade. E o senhor começou como funcionário ou já era tinha o seu próprio negócio desde o início na contabilidade? Não, eu comecei a trabalhar com um escritório de contabilidade, que era de uma pessoa que veio falar comigo. E quando eu comecei a trabalhar, eu já comecei a trabalhar com ele porque ele estava querendo se aposentar e vender o escritório dele. E essa pessoa realmente cumpriu assim as promessas. Trabalhei com ele alguns anos, nem foram muitos anos, ele se aposentou. Lá mesmo no Garcia? Não, já era aqui no centro. Ah, aqui no centro. Lá já. no início da Rua 15, no edifício Londrina, lá que eu comecei. Ah, lá embaixo do começo da 15. Lá embaixo. Aí essa pessoa cumpriu a palavra, comprei o escritório dele, paguei em parcelas mensais. E até hoje estou no ramo. Estou no ramo. E serviu, eu imagino também, na prática, de um aprendizado nessa experiência aí. Serviu, sim, serviu bastante. Serviu bastante porque eu fiquei lá aqueles anos para aprender justamente a parte mais prática, né, de contabilidade. Foi um complemento daquilo que eu aprendi nos bancos escolares. Eu imagino para a época a prática contava muito, né? Contava, e nós tínhamos no nosso curso de contabilidade, tinha a parte prática, contabilidade pública, contabilidade empresarial, comercial, tudo isso existia bastante aulas práticas. Um fato também que me deu grandes oportunidades é que na época, quando eu comecei, alguns anos depois, eu fui estudando tudo isso, eu fui convidado para trabalhar na Associação Comercial Industrial de Blumenau, hoje a Associação Empresarial de Blumenau, a CIB. Eu fui convidado a trabalhar lá por meio período para dar uma assessoria fiscal e contábil aos associados da empresa. Então ali eu aprendi muito e me abriu, claro, eu me esforcei para fazer um bom trabalho, e me abriu algumas janelas, né, de trabalho para que eu pudesse progredir no escritório. Trabalhei lá um bom tempo, uns 15 anos mais ou menos, até que hoje eu faço parte da associação, já fui da diretoria, mas só como conselheiro da Associação Comercial de Blumenau. Olímpio, vamos fazer um breve intervalo, a gente toma uma água e depois retomamos para continuar essa conversa, pode ser? Tudo bem, eu vou pedir água lá. Olímpio Moritz é o nosso entrevistado hoje no programa Nossa Gente, que faz um breve intervalo. Logo, logo, estaremos de volta. Até já. Ele tinha um sorriso irônico. O rosto era meio redondo. Dos olhos eu lembro bem. Ele tem um olhar forte. Nós vamos buscar esse elemento. É esse cara. Você tem certeza? Identificar os criminosos da internet não é simples. Acesse www.denuncie.org.br e saiba como se proteger.
Estamos de volta na sequência do programa Nossa Gente. Meu entrevistado hoje é o contabilista Olímpio Moritz. O senhor já pesquisou, Olímpio, as raízes da família de origem germânica, né? Já pesquisei as raízes da família. A minha família Moritz, eles são de raízes germânicas, do sul da Alemanha, em uma cidade chamada Hanbrücken, que fica perto da Floresta Negra. E lá que se originou. E nós temos, inclusive, um livro, foi feita uma pesquisa, várias pessoas já foram visitar, os nossos ancestrais ainda existem, parentes nossos lá naquela cidade. E lá foi que a nossa família veio. Nossa família veio da Alemanha, eles vieram em 2 primos, 2 irmãos e um primo. E desembarcaram no porto de São Francisco. O nome deles era Simon, eu não me lembro mais todos. E desses de São Francisco, os 2 vieram aqui para a região de Brusque, Itajaí, mas mais Brusque. E o outro foi para Florianópolis, naquela região que lá tem os Moritz. Mas dizem que é Moritz, aqueles Moritz, é devido a Friodoric. É só uma questão de pronúncia, né? Friodoric sempre dizia para mim que era Moritz, tá? E de lá que a gente viemos para cá. E o senhor tem contato com esse pessoal que o senhor descobriu lá na Alemanha? Só com alguns eu tenho contato, né? Eu, inclusive, estive na Alemanha para visitar lá, mas não deu muito tempo. E nós temos um contato, assim, por e-mail, um contato. Nós fizemos, a cada 3, 4 anos, um encontro da família Moritz, né, de todo o Brasil. No último encontro, que foi em Brusque, tinha mais de 400 pessoas lá. Ainda continuamos nesse costume. E agora, no último tempo, a minha família lá, eles na Guerra Mundial, como era quase mais de origem judia, né? E o Hitler matou um monte de gente, daí eles escaparam, eles escaparam porque eles fugiram para a Floresta Negra, que era lá perto. Na floresta não tinha matado todo mundo lá, né? Bom, e aqui em Blumenau, o senhor tem os parentes próximos, alguns já que com o tempo ficam um pouco mais distantes, né? A família do meu falecido pai, eles eram em 11 irmãos, 2 homens e 9 homens e 2 mulheres. Desses, um morava em Brusque e os outros 9 moravam em Blumenau. E as minhas 2 tias também moravam em Blumenau. E vieram tudo de Brusque. E o senhor quantos filhos tem? Eu tenho 2 filhos, um casal. Um casal. Uma filha e um filho. E 2 netas, já. A prole continua, né? Eu continuo. Que bacana. Mas nenhum dos meus filhos e dos meus filhos seguiu a profissão. A propriedade. Eu fiz mais um curso, eu fiz Direito, também na FURB. Foi um dos melhores cursos que eu já pude fazer, porque Direito, ele te dá uma amplidão de... Abre horizontes, né? Mas eu nunca exerci o... Mas para a contabilidade, o Direito ajuda muito, né? Bastante. Eu nunca exerci, assim, a parte de Direito, eu nem fiz inscrição na OAB. Eu me lembro muito bem da FURB, tinha os professores. O Dr. Nilton Yankee, que foi desembargador, era meu colega de aula. A FURB completou agora, há pouco tempo, 50 anos, né, de fundação. Olímpio, mas o senhor, eu falei no começo do programa do seu ingresso na contabilidade, que já faz um bom tempo, mais de meio século, né? Mas o senhor exerceu outras tantas atividades, algumas inclusive por lazer, né? Não, eu sempre participei, não é falsa modéstia, mas eu sempre participei da vida comunitária de minha região, principalmente o bairro do Garcia, onde eu nasci e ainda moro lá. Eu exerci várias assim, atividades, fui presidente do Centro Social Urbano do Garcia, participava do Amazonas Esporte Clube, junto com meu pai, joguei futebol, joguei basquete, cheguei até a disputar jogos abertos e sempre tive um contato com todos. Eu tinha um clube de futebol na época que eu fui um dos fundadores, que chamava-se Juventude, depois Caiçara. Eu sempre procurei participar da vida lá, depois também em clube de serviço, faço parte de Lions, sou fundador do Lions Blumenau Garcia.
junto à minha classe, no sindicato. Eu ia falar exatamente isso, que o senhor foi o primeiro presidente do Sindicato dos Contabilistas, né? Eu fui o primeiro presidente, eu não só o presidente, eu fui o fundador, mais alguns colegas, tá? Nós fomos os fundadores do Sindicato das Empresas de Serviços Contábeis de Blumenau. Isso nós, né, a gente tomou a iniciativa de fundar, na época, porque Blumenau já tinha uma grande quantidade de empresas de serviços contábeis e nós queríamos fazer para que tivesse um melhor relacionamento com a classe laboral e também existia aqui uma associação das empresas de serviços contábeis que não tinha uma estrutura financeira adequada, né? Então nós fundamos o Sindicato das Empresas de Serviços Contábeis de Blumenau e também para fazer as convenções coletivas. E felizmente a semente plantada germinou bastante. Depois de mim tiveram outros presidentes, todos muito atuantes. Eu fui o primeiro, eu fui por 2 anos, depois teve o Aldo Ishi, teu irmão também foi presidente, o Leomir, foi um grande presidente. E hoje o Sindicato de Serviços Contábeis está solidificado e presta um bom serviço para a classe. Agora, a contabilidade, o serviço de contabilidade evoluiu bastante daquela época que o senhor iniciou lá, deu os primeiros passos, para os tempos modernos, né? A contabilidade evoluiu totalmente. Eu até, às vezes, os meus colegas não gostam muito disso, mas eu acho até que a contabilidade, o contador, é uma profissão em extinção, eu acho. Porque com a tecnologia, hoje em dia, com a tecnologia existente e com o avanço, isso você vai só fornecer as informações na área de informática e lá eles já vão fazer todos os cálculos de lucro da empresa, rendimento, assim por dentro, tudo a tecnologia. Você vê que antigamente os bancos, né, no meu tempo, você ia no banco falar com o contador, aqui, né, o contador do banco, eu me lembro muito bem do Banco Itaú, quem era o contador. Hoje você vai no banco e você não vê um contador lá dentro. Não tem mais contador do banco. Tem só, talvez, só na administração geral para fazer análises, coisas assim. Imagino nessa logística do trabalho contábil, a mão de obra que dava no passado e hoje em dia, como o computador é uma ferramenta de auxílio, né, que facilita as coisas. Facilita bastante, facilita muito, mas as pessoas que querem ingressar na área de contabilidade, hoje ela tem que talvez até ter um conhecimento maior na área de informática do que na área contábil, porque hoje em dia a principal ferramenta é a informática. Se não fosse isso, nós não teríamos condições de prestar os trabalhos hoje. Olímpio, mas aquela visita ao cliente, aquele contato ainda é feito pessoalmente, né? É feito bastante, porque o contador, no fim, ele cria um relacionamento de confiança com o seu cliente de extrema importância. Porque você fica sabendo, às vezes até da vida íntima do teu cliente, né? E eles, conforme o contador, é uma pessoa a quem eles recorrem para qualquer dificuldade, mesmo não sendo uma dificuldade econômica, empresarial, até uma dificuldade particular, sempre eles recorrem. Acaba sendo um profissional amigo. Esse relacionamento hoje ainda existe e é muito bom isso, é muito bom esse relacionamento. E essa questão do trabalho contábil, o profissional ou o escritório, quando faz um bom trabalho, é um cliente que se mantém, né? O escritório contábil é um prestador de serviço, então o prestador de serviço sempre é uma coisa mais pessoal. Né? Mas digo, se o seu trabalho for bem feito, o cliente continua? O cliente continua. A maioria continua. Eu tenho meus primeiros clientes aqui, de quase 50 anos, ainda continuam comigo. Aqueles que sobreviveram até agora, todos continuam aqui. É até uma questão... E vários, eu tenho muitos clientes. Acaba sendo até uma questão de tradição, né? Tenho muitos clientes bem antigos aqui. Bom, o senhor falou há pouco do Laios também e outras entidades que tiveram a sua participação, seja auxiliando nas suas atividades ou o senhor na linha de frente, né? Eu sempre fui. Eu também fui presidente do clube Blumenense Caceteiro também, participei nessa. Eu sempre estava... Eu gosto de participar dessas atividades. Continua?
No Clube Blumenau Castilho eu sou sócio benemérito. Sou Bela Vista também participei, hoje também sou sócio remido. Mas assim, prestando esse tipo de serviço, desses auxílios? Sim, sim. Eu continuo no Lions, com uma atividade bem intensa, e a minha esposa também, então a gente participa de várias, assim, ajuda várias. Nós fizemos, nosso objetivo, nós temos aqui também a nossa parte social, nós fizemos a contabilidade de algumas entidades, assim, a ABAN, a Casa da Esperança. É bacana esse trabalho também, é voluntário. Agora, o senhor também o senhor também já foi chofer, né, de noiva em casamentos? Isso foi quando meu pai era vivo, ele tinha um carro. Primeiro ele começou com um Ford 48, depois ele comprou. E naquela época quase não tinha carro, né? E aí então quando tinha os casamentos, ou meu pai fazia ou eu ia fazer, levar a noiva para a igreja, né? Mas devia ser um momento bacana, né? Era divertido. Meu pai tinha o carro e naquela época o casamento, quando chegava perto das conversões, atirar o foguete. E o meu pai não deixava atirar o foguete de dentro do carro dele. O cara queria atirar foguete, para o carro aqui, vai lá fora, tira o foguete e volta. Porque queimava a pintura, além do risco, mas naquela eu acho que tinha mais preocupação de queimar a pintura do carro do que o risco de estourar. Bom, isso também faz mais de 50 anos que o senhor fazia esse tipo de serviço. Faz tempo, né? Faz tempo, né? E tinham poucos carros na época, né? Tinha poucos carros, bem poucos. Poucas estradas pavimentadas? A estrada tudo de barro, né? Pouco pavimentadas, tinha bem pouco. A 15 também ainda era de barro? Não, a 15 eu acho que já era paralelepípedo. Acho que era e a igreja? A igreja era a matriz? A igreja não era a catedral, é aquela antiga igreja antes da catedral, aquela matriz aqui. Ou era na igreja ou ali na capela do Santo Antônio, que aquela ainda mantém mais ou menos as mesmas características daquela época. Bom, o senhor vivenciou muita coisa na cidade, né? Acompanhou a evolução, o progresso, o crescimento de Blumenau, mas também enfrentou adversidades como muitos blumenauenses, assim como o senhor de cabelos brancos. Sem cabelo. Também. O telhado caiu mais cedo, mas quantas enchentes o senhor deve ter enfrentado, né? Todas de 1943 para cá, talvez. Várias enchentes. Mas eu sempre, claro, felizmente eu nunca fui atingido diretamente pelas enchentes. Na minha residência nunca chegou enchente, no meu escritório, na parte operacional do escritório nunca chegou enchente, porque sempre ficava em prédios mais altos. Aqui onde eu estou agora também nunca chegou aquela em 1983, 84, foram as duas grandes, aí eu não estava aqui ainda. Mas eu digo, o senhor presenciou, viu, ajudou talvez muita gente? Presenciei, vi, foram momentos tristes da minha vida, quando eu morava lá na rua Belo Horizonte, ainda lá, uma enchente que deu uma cachorrada grande lá no Garcia, morreram diversas pessoas, e eu vi pessoas mortas boiando perto da casa dos meus pais daqui. Foi uma tragédia. Acho que foram 19 pessoas. Morreram, 19, tem gente que até o corpo não foi achado até hoje. Foi triste, foi triste. Foi bastante triste. Mas no mais, trabalhando ainda, né? Não se aposentou? Eu gosto do trabalho. Eu aposento, mas aposentado pela Previdência Social, você tem que fazer um planejamento da tua vida, porque senão você hoje não paga nem o teu plano de saúde, né? Olímpio, eu fico muito grato por o senhor nos receber aqui e contar um pouquinho da tua vida pessoal e profissional. Tá bom, Milos. Eu que agradeço à TV Legislativa, a vocês todos, aos dois câmaras da equipe. O Eliezer e o Pipoca. Eliezer e Pipoca. E parabéns a você também pelo belo programa. Eu soube que você também faz programa de esporte, né? Está apoiando o nosso metropolitano também. Sempre procurei apoiar. E estamos à disposição. E muito obrigado a vocês aí. Olímpio Moritz, contabilista, foi o nosso entrevistado hoje aqui no programa Nossa Gente, que vai ficando por aqui. Eu te convido para seguir acompanhando a programação da TVL. A todos um grande abraço e até a próxima.